Muito bom dia, Deus abençoe a todos, faz parte desse ministério. O Senhor é a nossa força. Hoje nós iremos falar do profeta Elias. O profeta Elias, um profeta usado por Deus em Israel. Havia, meus amados irmãos, em Israel 450 profetas de Baal no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Aqueles profetas eram profetas que adoravam a deuses diferentes, que cultuavam a deuses diferentes. Porém, havia somente um profeta que servia ao Deus Altíssimo, ao Deus Criador dos céus e da terra, que era o profeta Elias. E isso incomodou Elias, essa falsa adoração a deuses estranhos, a Deus que não poderia fazer nada por Israel, a Deus que era cultuado por aqueles profetas de Baal, até porque a mulher de Acabe, Jezabel, ela era uma sacerdotisa, ela servia aos deuses pagãos também, porque era ela uma sacerdotisa de Baal. E então Elias fez um desafio, chegando e disse, olha, ele chegou e falou para os profetas de Baal, eu quero fazer um desafio. Aquele que responder com fogo será o Deus de Israel. Então eles subiram até o Monte Carmelo. Ali o profeta Elias mandou preparar um altar, consertar um altar. E eles fizeram um altar. E o profeta Elias disse, olha, vocês ofereçam primeiro o vosso holocausto aos vossos deuses. E assim eles fizeram o altar e começaram a invocar os seus deuses, a dançar, a pular, a se cortarem, a fazer todo tipo de autoflagelação contra os seus corpos, invocando o seu Deus. Mas os deuses deles não respondiam às suas vocações, ao seu chamado. E Elias passou até a brincar. Disse, parece que o vosso Deus está dormindo, está cansado, tirou umas férias. Clame mais alto, quem sabe ele vai acordar. Quem sabe está viajando. E assim continuou aquele ritual durante toda a manhã até, creio que ao meio-dia. Eles clamavam, se debatiam, buscavam a resposta dos seus deuses e nenhum deus respondia ao clamor daquele sacerdote. Então, depois disso, Elias disse, olha, Elias mandou preparar o altar, mandou fazer o altar, colocou a lenha, mandou fazer um rego ao redor do altar, mandou que enchesse de água, e encheram de água o rego, molharam a lenha, e ali ele repartiu o holocausto do novilho em cima da lenha e mandou molhar com água. E no momento que o profeta Elias orou ao Senhor, a Bíblia diz que caiu imediatamente fogo do céu e consumiu até as pedras. Pois o verdadeiro Deus de Israel respondeu com fogo. E conta a história que aqueles profetas foram todos mortos. E por causa dessa morte daqueles falsos profetas, a rainha, e também sacerdotisa de Baal, Jezabel, começou a perseguir a Elias, a ponto dele se esconder dentro de uma caverna, fugir para longe, para o deserto, com medo da morte, com medo para escapar com a sua própria vida, porque Jezabel havia ameaçado que mataria o profeta Elias, porque matou os quase 150 profetas de Baal, profetas falsos, que adoravam a deuses falsos. Louvado seja Deus. E então, o Senhor mandou que um anjo fosse chamar Elias e dizer, por que está escondido, Elias, na caverna? Sai para fora. E ali
segundo a história, ele voltou, saindo da caverna e deu procedimento ao seu ministério. Mas, meus amados irmãos, hoje não é diferente dos tempos do profeta Elias. Aqueles profetas que foram mortos por adorar a deuses diferentes, a deuses pagãos, a deuses inúteis, a deuses que não tinham voz ativa, eles continuam do mesmo jeito nos dias atuais, as mesmas adorações, as mesmas reverências, as mesmas veneração, as mesmas confianças, com os mesmos rituais e os mesmos profetas de Baal de hoje. Só que de uma forma, meus amados irmãos, modernizada. Eles ganharam outros personagens, eles ganharam outra modernidade, ocultamente, com outros nomes, e estão sendo adorados, exaltados pelos seus falsos profetas. Então, naquela época houve a abolição daqueles profetas, mas com o passar do tempo, com o surgimento de falsas religiões, de falsas seitas, de falsas doutrinas, de falso ensinamento, continua até os nossos dias de hoje, esses deuses sendo adorados, sendo cultuados, com uma nova roupagem, com um novo capítulo. Está cheio de profetas de Baal no nosso meio, no cotidiano. No século 21, está cheio de profetas que adoram falso Deus, que pregam um falso ensinamento, falsa doutrina, um falso religião e um falso cristianismo. Então, se adora Buda, se adora Siddhartha, se adora Ganesh, ou Ganache, se adora Dalai Lama. Então esses profetas estão atuados hoje em vários templos, em várias religiões, como os budistas tibetanos, como os romanos, adorando as suas imagens de escultura feitas pela mão de homem, invocando a Maria, invocando a Aparecida, venerando a imagem da Aparecida, ao Padre Cícero Romão, a Frei Damião de Bolzana, a Santa Expedito, a Santa Genicácia, a Iogum, que é São Jorge, né? E tantos ídolos que não tem nenhum poder sobrenatural, que não lhes confere poder. Então esse sacerdote continua disfarçadamente, com um novo roupagem, e prostrando diante de uma imagem imunda, de uma imagem morta, de uma imagem que não tem poder sobrenatural, porque é feita de gesso ou de concreto armado. Obra feita pela mão do homem, o que é abominável aos olhos do Criador, ao verdadeiro Deus a qual devemos adorar. Se você for na cidade Aparecida, você vê a idolatria Aparecida do Norte, a Senhora Aparecida, a qual chama de mãe. Se você vai em Lourdes, na França, você vê a idolatria a Senhora de Lourdes. E vai em Portugal, você vê a idolatria ferrenha a Senhora de Fátima. A Virgem de Fátima, como disse que apareceu para aqueles três jovens, uma farsa do adversário, para iludir as pessoas, para que as pessoas continuem adorando a ele e não a ela, não a mãe do Senhor Jesus. E assim por diante. Você vê a veneração, o idolatrismo ao Padre Cícero Romão, né, lá no Rio Grande do Norte, onde pessoas fazem sacrifício, andam quilômetros a pé, subir escada para pagar provas para um santo morto, feito de concreto armado ou sem vida.
Que o sol vem, o sol queima e não sai de lá, vem a chuva e demora e não sai de lá, porque é morto, não tem vida natural, ele não ressuscitou, nem ele livre demais. Esquecendo de adorar ao verdadeiro Deus, esquecendo de cultuar e venerar ao seu Jesus, pois enganam seus corações, deixam que o seu coração seja iludido, enganado, seja preenchido por falsa veneração, uma fé morta, uma fé baseada em lendas, saída do paganismo do antigo Egito, da antiga Babilônia, da antiga Mesopotâmia, adorando a Sidrastra, adorando a Mitra, adorando a Tammuz, só que um outros nomes, e rendendo o culto a Tammuz até o dia de hoje. Então isso causa grandes confusões teológicas, e filosóficas na mente do ser humano que não está preparado, de um crente que não está preparado com a realidade das falsas crenças, da falsa adoração. E aí diz, não tem nada a ver, e defende um tal de ecumenismo, onde todos devem se reunir. E aí começam a ser instruídos, começam a aderir às práticas pecaminosas da idolatria, a ídolos abomináveis, que são abomináveis aos olhos do Senhor, assim como Israel caiu na tentação de adorar a outros deuses, servir a outros deuses, como no tempo da sacerdotisa de Baal, Jezabel, mulher do rei Acabe. Porque a questão da idolatria é muito longa. Começa desde os primeiros civilizações, entre os assírios, entre os persas, os babilônicos, egípcios, romanos, que deram para alimentar a idolatria, né? Que paganizaram o cristianismo. Há muitas imagens mortas que são adoradas na macumba, como Iaçã, como a própria Senhora Aparecida, como tantos guias e caboclos adora, que tem como santos na igreja romana, católica romana. Então, ainda existe sacerdote de Baal no dia de hoje, pregando a falsa doutrina, tirando o foco da verdadeira adoração, que é ao Senhor nosso Deus e ao seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que nos salvou da cruz de Calvário. Está cheio, está repleto de falsos profetas, de falsos adoradores, adorando essas coisas criadas pelo homem, criadas pelo computador, pela mente de pessoas que confessam receber milagres dessas imagens e supostos milagreiros. Porque nós irmãos sabemos que Satanás faz milagre, disfarçadamente, faz milagre sem permissão do grande eterno, para que as pessoas permaneçam no erro, o adorando e atribuindo milagre a quem não faz milagre de verdade, porque milagre só faz o nosso Deus, milagre só pela Jesus através do seu Pai. Então o Senhor permite a operação do erro, para que muitos sigam a operação do erro, mas nenhum santo de gesso, de metal, de plástico, de bronze, pode fazer milagre na tua e na minha vida. O único que faz milagre acontecer de verdade, pela nossa fé, chama-se Cristo Jesus, através do seu Pai. Até porque ele disse, tudo o que pedires em meu nome, o Pai o fará. Então peça em nome de Jesus, que tu verás a tua vida mudar. Verás a transformação na tua vida. Verás as portas abertas que estão fechadas. Mas se você pedir com fé a quem pode realmente te ouvir de verdade e fazer o milagre acontecer na tua vida. Não confie em quem é morto. Não confie em quem não pode fazer nada por você. Confie na pessoa gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não viva de antiguidade, de santa antiguidade. Não adore a santa antiguidade. Adore somente a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nosso Salvador pessoal. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs desse mistério. O Senhor é a nossa força. Abra o teu coração, abra os teus olhos para enxergar a verdade. Não se entregue ao mundo do ilusionismo, não se entregue ao falso ecumenismo, não se entregue a doutrinas e a ventos de demônio, não. Leia a Bíblia, peça sabedoria ao Espírito Santo e siga adiante, de cabeça erguida,
olhando para o céu e pedindo sim, sabedoria de Deus e do Espírito Santo, porque Ele vai te revelar o caminho certo a se seguir, a se trilhar.